O Pai Restaurador. Capítulo 2. A natureza do pecado. Para uma terra distante. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu sua riqueza entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e viajou para uma terra distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo dissolutamente. Quando já havia gastado tudo, houve uma grande fome naquela terra, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se associou a um dos cidadãos daquela terra, que o mandou aos seus campos para cuidar dos porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Lucas capítulo 15, versículos de 11 a 16. À primeira vista, pode parecer desnecessário falar sobre a natureza do pecado. Todo mundo sabe o que é pecado. No entanto, essa parábola oferece uma dimensão para compreendê-lo que muitas vezes é negligenciada e que, a meu ver, é o aspecto mais importante desse fenômeno espiritual. O texto declara que o pai dividiu sua riqueza entre os filhos. O termo usado aqui para riqueza é bios, vida, ou seja, ele dividiu sua vida. Isso não significa que o dinheiro em si seja vida, mas sim que os bens de uma pessoa simbolizam adequadamente o gasto de seu tempo, energia e talento, e assim podem representar sua vida, embora nunca a substituam. De acordo com o costume da época, era possível que uma pessoa dividisse sua herança entre os herdeiros ainda em vida, embora o normal fosse fazê-lo apenas após a morte. O procedimento habitual previa que o filho mais velho, num caso como este, recebesse 2/3 da herança e o mais novo, 1/3. Isso reflete a aplicação da lei da primogenitura. Era possível que a distribuição fosse feita antes da morte do pai, mas o filho mais novo só poderia vender o direito à sua parte, que o comprador tomaria posse apenas após a morte do pai. Durante esse tempo, o pai podia continuar recebendo os rendimentos, usufruto, daquela terra. Por isso o pai ainda tinha algo a oferecer quando o filho pródigo retornou. O filho mais novo, então, vendeu o seu direito e com o dinheiro obtido foi para uma terra distante. Mas qual foi seu pecado? Diversas explicações foram sugeridas. Uma delas é a má administração. Outros dizem que foi a rejeição da autoridade do pai ou o desejo de se libertar dessa autoridade. Uma explicação óbvia é que seu pecado foram os excessos: vinho, mulheres e festas. Ele desperdiçou tudo em uma vida desregrada. O pecado básico: estar fora de relacionamento. Pecado é tudo isso, e mais. Mas há algo mais básico do que todas essas coisas. Quaisquer que sejam as condições de vida na terra distante que possamos chamar de pecado, existe uma condição mais profunda, um pecado mais fundamental, que as precedeu e causou. Ele pecou antes mesmo de sair de casa. Seu primeiro e mais essencial pecado foi a ruptura do relacionamento. Note o paralelo entre a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. Embora nessas 2 primeiras parábolas o termo pecado não seja usado, o problema básico é o mesmo: a quebra de relacionamento. O objetivo nas 3 parábolas é a restauração da comunhão, a recuperação de um relacionamento correto. É por isso que houve júbilo quando a ovelha foi achada, quando a moeda foi encontrada e quando o filho retornou. O pecado fundamental do filho foi este: ele tentou construir sua vida com base em seus próprios termos,
afastado do pai, mas ainda usando os recursos do pai. Ele estava, na prática, tratando o pai como se estivesse morto. O simples ato de sair de casa não era pecado em si, exceto no sentido em que simbolizava sua separação do pai. Esse conceito de pecado é tão aplicável ao Éden, Gênesis 3, quanto ao pródigo de Lucas 15. Langdon Gilkey, em Maker of Heaven and Earth, relaciona o fato do pecado a duas afirmações sobre o ser humano derivadas do relato da criação, que conferem ao homem uma distinção não compartilhada por nenhuma outra criatura. Vale notar que a perdição da ovelha não pode ser atribuída ao pecado como a do filho pode. Primeiro, como toda a criação, o homem foi feito do nada. Ele é criatura, portanto dependente. Segundo, ele foi feito à imagem de Deus, logo, possui uma liberdade real, ainda que não absoluta. Ele é, ao mesmo tempo, dependente e livre. É por isso que Deus, como o pai da parábola, não pode forçar o homem a usar sua liberdade de forma correta, nem obrigá-lo a restaurar a comunhão quando está perdido. A própria concessão da liberdade, que confere ao homem sua singularidade, significa que ele pode abusar dessa liberdade. Chega o momento em que o policial deve estar dentro de nós. A comunhão não pode ser forçada. Sendo dependente, o ser humano precisa confiar sua segurança a algum poder confiável. Ele deve exercer sua liberdade ao escolher objetivos dignos aos quais possa se comprometer. A plenitude de sua existência está na unidade entre essa liberdade e essa dependência criacional. E como se alcança essa unidade? Por meio da comunhão com Deus. Pois é somente nessa relação que encontramos libertação da ansiedade e do terror da nossa existência limitada pelo tempo. Apenas nessa comunhão equilibramos nossa dependência natural como criaturas com a liberdade que temos por sermos criados à imagem de Deus. É por isso que o tema da autoridade de Deus é tão importante. Ele exerce sua autoridade não como um tirano, mas como um pai, de maneira a nos libertar para participarmos plenamente da nossa identidade como pessoas feitas à sua imagem. Mas e se o homem se recusa a confiar sua segurança a outro? Se ele rejeita a vida de dependência e busca construir suas próprias estruturas de segurança, declarando independência de Deus, querendo tornar-se seu próprio Deus. Essa é a concepção bíblica fundamental do pecado. E seus resultados, nas palavras de Gilkey, são devastadores para o ser humano em sua totalidade. Muitas vezes, ao falar de pecado, focamos nos sintomas em vez do problema raiz. O pecado não é simplesmente a violação de uma lei, por mais sério que isso seja, mas sim a separação de Deus. A recusa em viver em confiança e compromisso com Ele. A negação da nossa dependência. O resultado disso é a desobediência à lei, que foi dada para guiar a vida de fé. Talvez possamos ilustrar o que foi dito acima usando alguns diagramas simples. O significado básico da palavra pecado, hamartia, é errar o alvo. Um sentido também transmitido por termos relacionados como transgressão ou iniquidade. Podemos representar esse conceito desenhando um alvo e uma flecha que foi lançada, mas cai antes ou fora do centro. A flecha errou o alvo. A pergunta, então, é: qual é o alvo? Por um lado, podemos ver o alvo como sendo a lei. É aí que a maioria das pessoas para ao considerar a natureza do pecado. Pecado, então, seria qualquer ação, pensamento ou comportamento que não atinge esse padrão. Se a lei ordena, não cobiçarás,
Então, evitar a cobiça se torna o alvo para o qual nossas ações devem se direcionar e, portanto, ao cobiçar, caímos fora da linha. E isso é pecado. Essa é uma forma legítima de entender o pecado, como fica claro na experiência do pródigo após sua separação do pai. Mas o mesmo diagrama pode ilustrar o pecado de maneira ainda mais profunda. Se agora o alvo representa não apenas uma norma expressa pela lei, mas o próprio Deus, e a flecha representa não apenas uma ação, mas a vida como um todo, então o pecado é qualquer vida não vivida em relação com Deus. Tu nos fizeste para ti, escreveu Santo Agostinho, e o nosso coração não encontra descanso até que descanse em ti. Assim, uma vida que não é vivida em relação com Deus, uma vida sem fé, está fora do alvo. O pecado, então, não descreve apenas ações erradas, mas toda uma vida desconectada de Deus. O pecado do filho pródigo, ao tentar estabelecer sua vida à parte do Pai, é o pecado da humanidade alienada de Deus. Pecado como distorção dos dons de Deus. O que acontece com a vida quando ela está fora do alvo é que ela passa a enfrentar o risco de distorção em todos os aspectos. Algumas ações individuais ainda podem ter virtude ou bondade e devem ser reconhecidas como tal. Mas quando tentamos viver independentemente de Deus, corremos o risco de distorcer a maneira como usamos os dons que Ele nos deu, em nossos relacionamentos, em nosso uso das coisas ou na forma como nos relacionamos com os outros. Helmut Thielicke descreve a situação do pródigo assim: tudo o que ele tem veio do pai, mas ele usa de tudo isso sem levar o pai em consideração. Antes, ele podia usar os dons do pai sob seu cuidado e orientação. Agora, porém, ele enfrenta a tentação e sucumbe a ela, de usar esses dons de forma incompatível com o caráter e os propósitos do pai. Seu corpo e seus bens eram presentes, coisas boas, mas ao usá-los, ele se arruína, pois os usa para si mesmo, os usa sem o pai. Minha escolha da palavra distorção para descrever esse resultado na vida baseia-se na convicção de que nada criado por Deus é mal em si mesmo. É importante que os crentes entendam isso, pois a vida espiritual não deve ser construída sobre a premissa de que o corpo ou a matéria são inerentemente maus. Tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com gratidão, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos de 4 a 5. O que Deus criou pode ser pervertido, mas não é mal em si. O mal consiste em, primeiro, transformar a criação em fim em si mesma, idolatria. Ou, segundo, usar a criação de maneira que não reflita os propósitos criativos de Deus. Os efeitos do pecado. Os efeitos posteriores na vida do filho mais novo são igualmente trágicos. Ele caiu em escravidão. Ele saiu para ser livre e acabou escravizado. Mais uma vez, Thielicke oferece uma descrição poderosa. Ele está preso à saudade de casa, por isso precisa se distrair. Está preso a seus impulsos, por isso precisa satisfazê-los. Está preso a um estilo de vida luxuoso e por isso não consegue abandoná-lo. É isso que a liberdade parece fora da casa do Pai. Estar preso, ter que fazer isso ou aquilo, estar sob um feitiço, compelido a seguir o caminho escolhido por uma lei implacável. O mundo vê a fachada da pessoa livre e autônoma,
que orgulhosamente declara: fiz do meu jeito. Mas dentro de si, o homem que tenta construir sua vida nos próprios termos, longe do Pai, ouve o tilintar das correntes invisíveis nas quais caminha. Nosso texto usa duas palavras para descrever a condição do filho mais novo. Este meu filho estava morto e estava perdido. Lucas capítulo 15, versículos 24 e 32. Assim, a imagem básica do pecado apresentada nesta parábola começa com o afastamento do Pai, uma separação cujas consequências são os pecados descritos pela lei, a perda da mordomia e a perversão das capacidades humanas. Lucas 15 e Romanos 1 comparados. O filho pródigo serve, então, como ilustração da concepção do pecado e de suas consequências conforme apresentadas em Romanos 1, versículo 18. Há uma semelhança notável entre a mensagem dessa passagem e a parábola de Jesus. Segundo Paulo, o primeiro pecado do homem não foi uma violação de normas legais, foi sua separação de Deus, a quebra da relação adequada com o Criador. Veja Romanos capítulo 1, versículos de 21 a 25. Paulo afirma que, embora os homens conhecessem Deus, percebendo seu poder eterno e sua natureza divina através das coisas criadas, no capítulo 1, versículo 20, eles não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Tornaram-se vãos em seus pensamentos e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens de homens corruptíveis, aves, quadrúpedes e répteis. Substituíram o Criador pela criatura. Tudo isso representa uma ruptura do relacionamento com Deus, uma separação que precedeu e conduziu às distorções que os homens passaram a experimentar em todas as áreas da vida. Essas distorções são descritas nos versículos 24 a 32, e Paulo deixa claro que elas não são intrinsecamente más. São condutas que representam abusos de dons e capacidades humanas dadas por Deus. Trata-se de uma distorção dos presentes de Deus ao homem, seja no relacionamento consigo mesmo, com os outros ou com o mundo. 3 vezes Paulo afirma: Deus os entregou. Romanos capítulo 1, versículo 24, 26 e 28. Ele os entregou à sua própria autodefinição e autodestruição, permitindo que experimentassem as consequências de sua forma de vida. Perderam o senso de mordomia, no versículo 25. Abusaram da sexualidade, no versículo 26. Sofreram conflitos nos relacionamentos interpessoais, nos versículos de 28 a 31. Nessa visão, o pecado, como distorção da verdadeira humanidade, é também uma forma de punição, o castigo que o homem experimenta como consequência da perda da comunhão com Deus. Assim como o pai do pródigo, Deus nunca deixa de amar nem de ansiar por seus filhos, mas, exatamente por isso, Ele não lhes tira a única qualidade que os torna aptos à comunhão, a capacidade de escolher. E, ao conceder ao homem essa escolha, Deus assume o risco da perda de comunhão. Podemos, então, com base na parábola do filho pródigo e em Romanos, definir o pecado como a tentativa de estabelecer a própria vida nos próprios termos, afastado do Pai, mas ainda utilizando os recursos que o Pai provê. O pecado do irmão mais velho. Mas e quanto ao irmão mais velho na parábola? Ele também não representa, à sua maneira, o mesmo pecado? É possível estar alienado do Pai sem sair de casa? Sem dúvida, ele não foi para uma terra distante. Não houve separação geográfica. Ele podia afirmar que sempre fora obediente. Lucas, capítulo 15, versículo 29. Assim como os fariseus e escribas, ele guardava a lei.
No entanto, em espírito e atitude, ele havia abandonado o pai. Ele não o deixou por uma mudança de lugar, o deixou em seu coração. Ele também estava tentando estabelecer sua vida com base em seus próprios méritos. Sua bondade era um meio para alcançar um fim. Ele era obediente, mas pelas razões erradas. Via sua obediência como algo que colocava o pai em dívida com ele, como se sua conduta obrigasse o pai a lhe dar algo em troca. Mas, é esse o motivo certo para viver uma vida de fé? O relacionamento com o pai não deveria ser o próprio objetivo e a recompensa? Ou, como o irmão mais velho parecia pensar, seria o relacionamento apenas um meio para conseguir algo mais? Ao fazer do relacionamento com o pai uma questão de mérito e recompensa, o irmão mais velho revelou um coração tão desalinhado com o do pai quanto o do irmão que levou a herança e se afastou. É possível fazer da própria piedade um ídolo, seja qual for a sua forma, como o fariseu da parábola do fariseu e do publicano, em Lucas 18. A bondade daquele fariseu não era uma expressão de gratidão, amor ou confiança, mas uma tentativa de obrigar Deus a retribuir com mérito. O que vemos na parábola é um irmão mais novo, perdido em uma terra distante, e um irmão mais velho, perdido atrás de uma barricada de justiça própria. Sinais de esperança. Há ainda outro ponto importante nesta parábola que merece destaque. Mesmo nos momentos mais trágicos, ela apresenta sinais de esperança sobre o filho perdido. Sim, ele tentou viver à sua maneira, longe do pai. Por causa dessa separação, sua vida foi distorcida em todos os aspectos e ele acabou em escravidão. Mas essa parábola não é uma tragédia, e o que foi dito acima é apenas parte da história. A imagem que ela oferece é a de um filho que ainda é capaz de comunhão. Ele ainda pode tomar decisões. Ele ainda pode escolher estar na casa do pai. A lembrança do amor e cuidado do pai ainda pode alcançá-lo. Ele ainda pode responder à palavra de graça. Você pode voltar. Há um lar para o qual você pode voltar.